eu passei a pensar: nós precisamos nos unir. Nós somos um povo único do Senhor, amém? Não se admite uma igreja passar pelo lado de outro, um irmão passar para o lado do outro e não dar a paz do Senhor, não cumprimentar, não falar. Nós temos que mudar isso, irmãos. O diabo, nosso adversário, ele está tentando destruir o povo de Deus. A Bíblia escreve que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus veio para dar vida, e vida em abundância. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho acerca das tentações. Isso baseado no livro de Lucas. A gente poderia também ler o livro de Mateus, o livro de Marcos, que falam o mesmo episódio. Após Jesus ser batizado no Rio Jordão por João Batista, João Batista fez com que Jesus fosse batizado, mesmo não querendo. E após Jesus sair da água, ouviu-se uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me alegro ou me comprazo. E uma pomba desceu, o Espírito de Deus, texto bíblico, em forma corpórea de pomba, e ali foi atestado por todos que aquele era o Filho de Deus, a essência de Deus. E o ministério do Senhor Jesus iniciou ali com cerca de 30 anos, diz Lucas. E com 30 anos, Jesus inicia o ministério dele após o batismo. E o texto bíblico de Lucas capítulo 4, eu entro hoje, diz, Lucas 4:1, pleno do Espírito, ou algumas versões, cheio do Espírito, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido por esse Espírito para o deserto. Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a tentação de Jesus. Logo após ser batizado, o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. É interessante que você pode parar e pensar: que Espírito de Deus é esse que vai conduzir o próprio Jesus para um lugar ermo, desabitado, um local onde ele não tinha nada? E é interessante que ali Jesus, segundo Lucas, ele permaneceu 40 dias naquele lugar. Verso 2: e ali ele enfrentou tentações. Durante todos esses dias Jesus não comeu. Depois desse período, ele certamente estava muito faminto, diz Lucas, que era médico. No verso 3, indagou-lhe então o diabo, que estava ali no deserto, e perguntou e disse para Jesus: Jesus, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus contestou e disse: Satanás, está escrito, nem só de pão o homem viverá. O outro texto bíblico diz: mas viverá da palavra de Deus. Então o diabo o levou a um lugar muito alto, mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo, e Satanás lhe propôs dizendo: eu te darei todo o poder sobre toda a terra, sobre todos os reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem eu quiser. Basta, disse para Jesus Satanás, prostrado, me adorares, eu te darei tudo, tudo será teu. Verso 8, Jesus disse: está escrito, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles prestarás culto. Em seguida, na terceira tentação, Mateus coloca como a segunda, inverte, mas aqui o diabo o levou para Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse para Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque o Salmo 91 diz que aos seus anjos ordenará a seu respeito para que te protejam, te sustentam.
e assim você será sustentado por eles, e não vai bater com o teu pé nenhuma pedra. Respondeu Jesus a Satanás, dizendo: dito está também, não tentarás ao Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo se afastou de Jesus até um tempo oportuno. Que Deus possa abençoar essa palavra lida aos nossos corações, amém? Amados, Mateus ele inverte a segunda com a terceira tentação. Pode ser que não esteja na ordem de Lucas, mas não importa. O texto de Lucas diz que Jesus passou esse período sendo tentado. Eu acredito que, dentre outras tentações, 3 foram estas narradas por Lucas e Mateus. E é interessante que você entenda que todos nós passaremos por tentações, por lutas, por provações. Eu estava lendo um artigo que pergunta: a tentação que Jesus sofreu é a mesma que nós sofremos? Tiago diz que nós somos tentados quando somos engodados pela nossa própria concupiscência. Tiago diz que essa concupiscência vai levar ao pecado. Tiago, ele ressalta que nós não podemos dizer que somos tentados por Deus, porque Deus não tenta, Deus prova. A tentação que Jesus passou, embora passemos por tentações, é diferente, porque Jesus não estava sendo tentado pelo pecado dele. Ele não estava cobiçando alguma coisa, ele estava passando por um período de teste. Adão, lá no livro de Gênesis, quando foi criado por Deus, ele passou por um período de teste. E ali, Adão, quando estava com tudo certinho, Deus já tinha criado todas as coisas. Adão recebeu a incumbência de dar nomes aos animais. Deus falou: você pode, Adão, fazer de tudo, só não pode comer da árvore que está no meio do jardim. É bem verdade que o livro de Gênesis não está ali querendo narrar para todos nós as ações de Deus gradativas, mas a gente pode, dentro do contexto, interpretar e analisar e ver que naquela época em que Adão recebeu a incumbência de cuidar de todas as coisas, a Eva não fora criada. O contexto diz que Adão foi criado, Deus colocou tudo nas mãos de Adão, ele deu nome aos animais, ele estava sozinho, e Deus falou assim: eu farei para você uma ajudadora. E depois ele cria Eva. É interessante destacar que Gênesis 3, Adão, ele estava sendo criado, recebeu a incumbência de Deus. Deus falou: você pode tudo, só não pode comer de uma árvore. Eu interpreto que a Eva não era criada naquela época, é porque essa ordem tinha sido dada a Adão. É interessante que, quando já estava Adão e Eva, veio Satanás, o texto bíblico descreve, e olhou para Eva e disse assim: Eva, é verdade que Deus não quer que você não coma de nada do jardim? Olha como o capeta não é mole, né? Ele inverte. Deus havia falado para Adão que ele podia comer de tudo menos de uma árvore. Satanás diz para Eva, aguça Eva e diz assim: o seu Deus falou que você não pode comer nada? Aí ela falou assim: não, o meu Deus falou que eu posso comer de tudo, só não posso tocar e comer de uma árvore. Deus não havia falado que ela não podia tocar. Alguns estudiosos dizem que ela acrescentou um pouquinho a mais. E Satanás foi de forma dissimulada, puxando de Eva, e ela entregando os pontos, e ela mostrou para Satanás que aquela árvore ela desejava aos olhos. E o texto bíblico descreve que Eva sentiu desejo. Veja no livro de Gênesis, capítulo 3, que você vai ver gradativamente o que o texto bíblico diz.
Gênesis capítulo 3, olha só, versículo 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável aos olhos, boa ao paladar, desejável para ela se obter sagacidade, tomou o fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele comeu também. Por que eu estou voltando para o texto de Gênesis? Porque, meu querido, eu gostaria de dizer para você que Satanás, desde o início da criação, ele está tentando dar rasteira no ser humano. E aqui, em Gênesis, ele conseguiu. Porque por conta do erro de Eva e de Adão, nós fomos expulsos do jardim e hoje nós estamos aqui porque o salário do pecado é a morte. Por um homem veio a perdição, mas por outro homem, aqui Lucas, vai vir a salvação. E nesse contexto, eu volto para Lucas, novamente está o capeta, Satanás, capiroto, chifrudo, como queiram. Ele está diante de Jesus agora, o Filho de Deus, aquele que nasceu da Virgem Maria, sem pecado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus para o início do ministério. E a primeira coisa que Satanás quer fazer é dar uma rasteira, é acabar com o plano de Deus, é jogar areia no pirão de Jesus. E o que acontece? Ele, por sua vez, tenta Jesus da primeira forma, dizendo: você está com fome? São 40 dias, mande que essas pedras se tornem em pães. E Jesus, no texto bíblico de Lucas, ele diz o que? Na sua Bíblia, Lucas capítulo 4, ele diz assim: escrito está, Satanás, nem só de pão o homem viverá. A tentação aqui é uma tentação de ser saciado. A tentação aqui que nós podemos ver é a tentação onde as necessidades físicas e fisiológicas pareciam extrapolar a vida do ser humano. Jesus estava 40 dias sem comer. Irmãos, eu estava aqui nessa semana vendo o prato dos meninos. Irmão, eu fiquei impressionado. A comida que eles comem numa refeição, acho que eu como no mês todo, cara. Não é um prato não, é uma bacia. Posso imaginar um menino desse ficando 40 dias sem comer? Você pode imaginar? Após ter fome, 40 dias, a necessidade fisiológica, a necessidade de saciar os seus desejos, a sua vontade, é iminente. E é interessante que não seria pecado para Jesus mandar que as pedras se tornassem pães, afinal ele estava com fome. Mas ele sabia daquele duelo. Ele sabia que mais importante do que saciar o desejo físico era fazer a vontade do Pai. Tanto é que ele disse para Satanás: olha, se você está falando a Bíblia, a palavra fora de contexto. Ele usou um texto lá de Deuteronômio, ele descreve e diz assim: não, nem só de pão o homem viverá, mas viverá da palavra de Deus. Jesus estava dizendo para Satanás assim: olha, Satanás, eu vou dizer uma coisa para você, é importante, eu estou com fome, eu queria uma lasanha, eu queria sim um pato no tucupi para o pessoal de Manaus, ou então eu queria aqui uma comida boa que vocês gostam aqui, buchada de bode. É bom, mas muito melhor do que isso é fazer a vontade do Pai, é obedecer às ordens do Senhor. Meu querido, nesta noite eu gostaria de dizer para você que assim como Satanás tentou Adão no início, assim como Satanás tentou Jesus no meio, Satanás nos tenta fazendo com que os nossos desejos físicos pareçam ser saciados por ele, e nunca serão. Certa ocasião eu estava em Manaus trabalhando como auditor, e uma pessoa me procurou e falou assim: vem cá,
E essa pessoa que trabalhava, andava de jet ski naquele Rio Negro, morava lá não sei aonde, e fez uma proposta para mim, indecente, e falou assim: você é novo, você é tenente aí, ó, você tem tudo para crescer, para ganhar um dinheiro por fora, basta você assinar nas licitações aqui algumas coisas, porque lá vendia hélice de navio, que a hélice, vamos supor, naquela época custava R$100, aí ele queria que eu colocasse 3.000 e me dava uma parte. Eu falei: eu tô fora. Sabe por quê? Porque para muitos isso era saciar os desejos. Mas, meu querido, não vai saciar os meus desejos, porque na minha infância, não sei se você passou por isso, a minha primeira televisão colorida foi aquela preta e branca colocando papel celofane lá na frente. A gente ia lá na papelaria, comprava aquele papel verdinho, aí a gente via verdinho. Antigamente, quando a minha Havaiana, naquela época a Havaiana era de pobre, hoje a Havaiana é de rico. Quando usava a Havaiana e arrebentava, eu tinha que colocar um prego ali. Você usava isso também? O meu primeiro tênis foi que chute. Você também está ficando velho, meu irmão. Eu só ganhava camisa nova na época do Natal, quando era o culto na igreja. Lá em casa, no Natal a gente comia e os restos serviam até o carnaval. Não podia comer tudo, não. Passar por lutas, passar por dificuldades, todos nós passamos. Quem não quer ter uma televisão boa? Você já viajou de Brasília? Brasília é um carro, irmãos, com 2 carburador, que você tem que parar de 2 quilômetros lá, porque o negócio empurrar, é um parto. Ia do Rio a São Paulo sofrendo o tempo todo, tinha que dormir na estrada. Eu não quero carro velho, eu quero carro bom. Quem não quer carro bom aqui? Levanta o braço. Todo mundo quer, ninguém quer sofrer. Todos nós queremos vida boa, isso é bom. Ter um carro bom, ter um sofá bom, é ou não é? Uma televisão, um celular. Tem celular, mas irmão, celular. Todo mundo quer saciar os seus desejos físicos. O próprio Jesus falou: mas buscai primeiro o meu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas, tem gente que já utiliza esse texto para muitas outras coisas. Não, ele fala que as necessidades básicas serão acrescentadas pelo Senhor. Agora você precisa entender que muito mais do que a necessidade básica é o reino de Deus em primeiro lugar. Nós tivemos um missionário que estava aqui da Jocum, que eu não vou falar o nome dele, que é Lucas. Estou linguarudo, né? Ele foi na comunidade terapêutica lá, o tênis dele parecia um jacaré, meu irmão, Aí um aluno da comunidade terapêutica olhou o tênis jacaré e falou assim: rapaz, mas o teu tênis é jacaré. Pegou o tênis e doou para ele. Irmãos, vocês não imaginam a alegria desse menino hoje aqui. Sabe por quê? Porque muito mais do que o desejo de ter uma coisa, muito mais do que ter um conforto, muito mais do que ter uma conta bancária, muito mais do que ter um carro, do que uma televisão, é fazer a vontade de Deus, é fazer o que Deus quer, é obedecer às leis de Deus. Jesus está dando uma facada em Satanás, dizendo assim: olha, eu quero pão, eu quero comida, mas mais importante do que o pão, mais importante do que saciar os meus desejos físicos ou fisiológicos, é fazer a vontade do Pai. Ele está mostrando isso para nós. E Lucas, ele começa a falar aquilo que Mateus coloca como terceiro lugar. Mas eu vou com Lucas, quando o próprio Jesus é levado a um lugar muito alto, e o próprio Satanás ali pela segunda vez diz assim: ó, eu te darei tudo. A tentação aqui está na celebração, em ser celebrado. Satanás aqui está querendo mostrar para o Senhor o domínio, todas as coisas, todos os reinos. Meu querido, está aqui em jogo o ministério de Jesus. João diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Jesus sabia disso.
E agora Satanás diz assim, ó, eu sou o dono, mas eu posso dar para qualquer um. Eu estava vendo um depoimento de uma cantora aqui no Brasil, que ela disse alto e bom tom para todo mundo que ela fez um pacto com Satanás, e ela tem pouco tempo de vida, e o tempo de vida que ela quer aproveitar. Ela disse para todo mundo, fiz um pacto com o diabo. Eu não duvido não. Tem gente que está brincando com as coisas de Deus, está menosprezando as coisas de Deus, está se aliançando com Satanás, porque Satanás está aí tentando doar tudo para todos, porque ele é o dono desse mundo, ele é o príncipe deste mundo. E aqui Jesus está para receber tudo, e ele olha para Satanás e responde assim: Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá, ou prestarás culto. Meu querido, gostaria de dizer para você que a adoração, a devoção só cabe ao Senhor, amém? E é interessante que Satanás, nesse contexto aqui, ele sempre nos tenta com a palavra de Deus, diz lá, diz cá, diz acolá, e Jesus refuta dentro do contexto. Enquanto Satanás pega o texto fora de contexto, Jesus, ele dentro do contexto diz: somente prestarás culto ao Senhor. Em terceiro lugar, ou em segundo, como diz Mateus, Satanás não para e diz para Jesus, levando a um lugar muito alto, ao pináculo do templo, e desafia, dentro do Salmo 91, fora do contexto, dizendo: lança-te daqui abaixo, porque o Senhor teu Deus, disse Satanás para Jesus, vai te segurar, vai te sustentar, e você não vai cair se esborrachando lá. E Jesus, com toda a capacidade, sabedoria, com toda a propriedade dentro do contexto, diz assim: Satanás, não é assim. Não se tenta a Deus, não se coloca Deus em xeque. Essa terceira tentação é uma tentação comum que nós caímos. Muitas das vezes a gente quer tentar Deus, ou seja, você trabalha, depois reclama que o dinheiro não dá, mas você não é fiel ao Senhor. Muitas vezes você estuda ou não estuda, depois quer passar no concurso, não vai passar. E ainda na hora de dizer as letrinhas, eu vou chutar em D de Deus para ver se ele tem misericórdia. Meu irmão, vai ficar reprovado. Pode chutar em D de Deus, pode chutar B de do que for, de bondade, você vai ficar reprovado. Tem gente que quer um emprego, mas não é capaz de mandar o currículo. Está tentando a Deus, não faz a sua parte, não estuda. Tem gente que em casa não consegue administrar as crises, só fica gritando, não tem amor. Aí depois quer que os filhos sejam equilibrados, os filhos serão destrambelhados igualzinho a você. Ah, Senhor, por favor, ajuda a minha família. Meu querido, Deus vai ajudar a sua família à medida em que você se ajudar, em que você fizer a sua parte. Essa terceira tentação, descrita por Lucas e segunda por Mateus, o próprio Jesus diz assim, ó: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu estava lendo um artigo que fala sobre autossabotagem. Sabe o que é autossabotagem? Autossabotagem significa fazer tudo de errado, sabendo que vai se colocar em posição de risco, e depois usar de desculpa como Deus vai socorrer. Sabe o que é? É você lá no meio do tiroteio, tá dando tiroteio, a polícia fala assim, ó, não saia de casa, aí você, não, eu vou sair porque eu sou servo de Deus. Meu irmão, vai morrer. E depois toma um tiro e ainda fala, a culpa é de Deus que não... Mas quem mandou você sair? Autossabotagem é as mulheres que tem que fazer o exame anual de mama e não faz, e acha que por ser a filha de Deus não vai ter um problema de saúde. Tem que ir lá. Autossabotagem são os homens. Quantos homens estão acima de, vamos lá, acima de 40 anos? Fique de pé.
40 anos, fica de pé. Quem é homem, se tem dúvida, não fica não, meu irmão. Acima de 40 anos, fica de pé. 40 anos. Pronto. 40 anos. Glória a Deus. 40 anos, 40, 50 não, 40. Pronto. O pessoal que está sentado, olha para esses homens de pé e fala assim: meus irmãos, procure o médico proctologista. Pode sentar. Se você não tiver um, eu tenho um amigo meu irmão, ó, o cara é uma máquina desse tamanho. Tem que fazer o exame. Eu fui essa semana, levado pela minha esposa. Obrigado. Simone, você vai. Eu falei, não vou. Você vai, eu não vou. Você vai, eu vou. Mas foi só exame de sangue, amém? Ele olhou para mim e falou: pastor, eu vou te anistiar. Eu, glória a Deus. Autossabotagem é você não fazer a sua parte. Autossabotagem é você não pagar o seu IPVA, andar com a carteira totalmente errada de motorista e depois ficar orando para não ser parado pela polícia. É tentar a Deus. Autossabotagem é aquilo que aconteceu na casa lá da Simone, minha esposa, com o pai dela que é pastor. Uma irmã chegou: pastor, ora por mim, por favor. Por que, minha irmã? Porque eu estou com um gato lá na luz e o pessoal está fazendo inspeção para o Senhor cegar os olhos do camarada da... Isso é autossabotagem. É você fazer as coisas erradas e depois colocar nas mãos de Deus para que Deus resolva. Meu querido, Deus não vai resolver. Você está tentando ao Senhor. Aquilo que você tem que fazer, aquilo que você pode fazer, você precisa fazer, amém? Satanás estava querendo colocar Jesus em xeque, dizendo: não, a Bíblia descreve, o Salmo 91 diz: você salta daqui, os anjos vão te segurar. Até vão segurar. Mas Jesus estava fazendo que isso era uma autossabotagem. Você não tem que tentar Deus, não tem que colocar Deus à prova. Existe um momento que Deus age. Uma vez eu fui no evangelismo. Eu estava voltando de Recife para cá. Eu não sabia que não tinha posto de gasolina, o posto tinha fechado. Irmãos, olha, de Mossoró, antes de Mossoró, lá de Natal para cá, meu irmão, não tem um posto de gasolina, 7 anos atrás. E a gasolina baixando. Eu falei: Senhor Jesus. A Simone conversando, eu desliguei o ar-condicionado. O que é? Não, eu estou com frio aqui, Simone, para economizar combustível. Eu falei: Senhor, o Senhor não vai me deixar aqui, o Senhor sustenta isso. Bom, Senhor, eu sei que eu tinha que abastecer, mas eu não sabia. Senhor, meu irmão, a gasolina não acabou. Milagre de Deus. O que acontece muitas das vezes é que, por falha nossa, nós queremos colocar Deus em xeque. Não tente ao Senhor. Deus é Deus, independente das questões. Deus é o Senhor da sua vida. Não tente ao Senhor. E após isso, descreve o texto bíblico que Satanás, segundo Mateus, ele descreve o mesmo contexto, diz assim, que Satanás saiu e os anjos adoraram a Jesus. Ele passou no teste. Primeiro teste: o físico, os desejos não eram mais importantes, mas sim a vontade do Pai. O segundo teste é o teste em que Jesus estava mostrando que ser celebrado pelos homens não pode ser o desejo de todos nós, mas sim se adorar ao Senhor. Em terceiro lugar, ele queria mostrar que ser notado ou testar ao Senhor não é uma visão, não pode ser um desejo do cristão. Meu querido, gostaria de encerrar essa palavra para você nesta noite. Eu digo para você, repito, que já passei por muitas lutas e dificuldades. Certa ocasião eu estava na Argentina. E lá na Argentina, eu já falei aqui que eu estava representando o Brasil, porque ninguém sabia falar espanhol, e eu também não sabia, eu sabia pouquito. Fui chamado para lá. Irmãos, olhe para mim, não tem coisa melhor do que ser bem tratado, não é?
Você gosta? Transatlântico, iate, comida. Eu fui agora para Fernando de Noronha. Irmãos, alugaram até uma lancha para mim, para Simone, para o Marquinhos Gomes e para a esposa dele. Eu me senti um sheik. O dono do petróleo chama. Eu chegava no restaurante lá e ela falava assim: quando eu vou com a Simone, a gente olha de baixo para cima, né? Lista o mais barato para o mais caro, porque lá é caro mesmo. Uma água é R$8. Na primeira vez que fui lá, fiquei com sede. Cheguei e voltei desidratado. Tá rindo? Porque você não passou por luta. Nessa vez que eu fui lá, os irmãos falaram assim: pastor, pode pedir o que você quiser. Eu estava no restaurante, tinha uns camarãozinhos assim, pendurado um negócio chique. Eu nem olhei o valor. Ele falou: pode pedir. Eu pedia, botava para arrebentar. No final da semana deu uma diarreia braba, meu irmão. Acostumado com mortadela, acostumado com sardinha. Coisa boa ser bem tratado, é ou não é? Você gosta? Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, é bom ser bem tratado. Mas olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, melhor ainda é fazer a vontade de Deus. Nesta noite eu gostaria de dizer para você que todos nós temos desejos, temos vontades, temos sonhos. Eu queria ter uma Mercedes com aquele símbolo lá na frente. Teve um camarada que comprou uma Brasília, colocou o símbolo da Mercedes lá na frente. Não pode ter, coloca lá. Eu queria muita coisa, você também queria, mas você tem que entender, meu querido, que o que você mais precisa desejar é fazer a vontade de Deus. Olhe para mim, você só vai ser feliz se você fizer a vontade de Deus. Você só vai deitar bem, dormir bem, ter paz no coração, se o Senhor estiver com você, meu irmão. Porque se você tiver uma Mercedes, daqui a pouco vai chegar o IPVA dela e você vai ficar sem dormir, porque só o IPVA dela é caríssimo. Então tem o seu Fusca que o IPVA é isento. Fique feliz com o que você tem, valorize o que você tem e entenda que melhor do que tudo na vida é você estar na presença de Deus, fazendo o que Deus quer. Amém? Em segundo lugar, o texto bíblico mostra para todos nós, meu querido, não busque ser celebrado, não busque ter as... Eu não vou falar, eu falo demais, né? Tem gente que, meu irmão, no Facebook tá todo lindão lá. Tu vai visitar todo esborrachado lá, meu irmão. Tu passa na casa da pessoa, pô, aquele vestido de 10 anos atrás, todo furado. O camarada com a meia toda destroçada, mas lá no Face, ele é chique. Não é? Quer mostrar para todo mundo que ele é um cara. Quer ser celebrado. Quer ser aplaudido. Quer receber o reconhecimento de todos. Jesus quer mostrar para todos nós que ser celebrado não é o bom caminho. Ele diz para todos nós aqui no segundo tema, ele diz: olha, Satanás, adore ao Senhor. Se existe alguém que precisa ser exaltado, glorificado, esse alguém é o Senhor. Jesus diz: não sou eu não. Em terceiro lugar, para finalizar essa mensagem e aplicá-la à sua vida, ao seu coração, você precisa entender, meu querido, em nome de Jesus, que nós não podemos tentar a Deus. Você não pode tentar colocar Deus em xeque. Você tem que fazer a sua parte e Deus vai te abençoar. Amém? O pastor faz umas viagens aí, final do ano, mas você não imagina o cofrinho lá em casa, todo dia, cofrinho. Ah, o pastor viaja. Meu irmão, junte seu dinheiro que você consegue viajar também. Nem que seja para Itaitinga, você viaja. Amém? Itaitinga é bom. Tem um resort Fazenda Chema lá, você pode ficar lá, uma casa lá em cima. Mas faça a sua parte. Não coloque Deus em xeque. Não coloque nas mãos de Deus suas responsabilidades. A responsabilidade de cuidar do seu filho é tua.
Traga ele para a igreja, traga para a casa de Deus, invista nisso, faça o culto doméstico com ele. Você quer investir nos seus filhos? Faça isso. E certamente você não estará tentando o Senhor, mas Deus vai te abençoar. Feche seus olhos, meu querido, em nome de Jesus. Que eu gostaria de apenas lançar um desafio para você nesta noite. Você que está ao alcance de minha voz, você que está aí na internet, eu gostaria de dizer para você, em nome de Jesus, a tentação de Jesus, embora seja uma tentação diferente daquela que nós passamos, nós podemos tirar grandes lições. E essas lições precisam ser vividas por todos nós. Você precisa compreender que mais importante do que saciar os seus desejos físicos ou fisiológicos, realizar a vontade de Deus é a prioridade. Você precisa entender em nome de Jesus que mais do que ser celebrado, você tem que adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor. E em terceiro e último lugar, você não pode auto-sabotar. Você não pode tentar a Deus. Você precisa obedecer a Deus e saber que Deus tem algo tremendo na sua vida. Se você fizer isso, meu irmão, assim como Jesus, você vai ultrapassar a barreira da tentação. Você vai conseguir a vitória. E ter vitória significa ser glorificado por Deus, ser exaltado por Deus. Ter vitória significa receber a aprovação de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida. Você pode estar passando por lutas, por dificuldades. As tentações podem estar caindo sobre a sua casa, mas você precisa tomar esse remédio. E se não está passando, você precisa se vacinar. O próprio Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vigia, Pedro. Satanás quer te dar uma rasteira. Ele está cirandando, tentando te pegar. Ore, vigie. Aí Pedro disse: não, eu estou bom, eu estou equilibrado, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E a gente sabe no que deu. E hoje o Senhor Jesus está falando para você: filho, filha, vigie. O inimigo está tentando te tragar, tentando oferecer para você satisfação nos desejos físicos, tentando mostrar para você que você é legal, você ser exaltado pelos homens. E ele está tentando mostrar para você que você precisa tentar Deus, dizendo assim: se você não tem nada, a culpa é de Deus. Se você não conseguiu nada, a culpa é de Deus. E na verdade Deus não é o culpado. O culpado somos nós, que não estamos fazendo a nossa parte. Eu gostaria de dizer para você, em nome de Jesus, é hora de você mudar isso. Deus tem uma obra na sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, consagra, e o mais Ele vai fazer. E que Deus te abençoe.